Boa noite pessoal, em especial boa noite professores. Muitos já deram 12 aulas hoje. Quando eu falo essa contagem assim, o pessoal se assusta, né? 6 de manhã, 6 da tarde, agora à noite está descansando. Tem alguns ainda que estão dando aula agora à noite, né? E outros descansando e aproveitando e absorvendo um pouquinho de conhecimento hoje com o nosso convidado, o psicólogo e psicanalista. Vamos analisar daqui a pouco essas duas palavras, até porque eu não sei a diferença, acredito que muitos aí não saibam. Hoje o nosso convidado está aqui, o nosso amigo psicólogo e psicanalista Patrick Brito. O Patrick Brito foi meu aluno em 1999 no Colégio Estadual Charles Cardoso. Hoje está aí, ó, sucesso, um dos melhores psicólogos e psicanalistas da cidade de Campos. Foi amplamente divulgado quando eu busquei uma pessoa da área para falar da saúde mental dos professores. Hoje o nosso tema é esse, a saúde mental dos professores, principalmente dos professores do chão mais árido da educação deste país, que é o chão da escola particular. Aquele professor que trabalhou na escola particular, ou que trabalha na escola particular, ele sabe muito bem a diferença de uma escola pública às vezes. É o chão mais árido, é seco demais. É muito sofrimento para o professor. Não é fácil. E é sobre essa saúde mental que a gente vai conversar hoje, daqui a pouco. Mas antes disso, vamos lá. Boa noite, Verônica, o pessoal que está em casa assistindo. Boa noite, Marília. Daqui a pouco também tem o sorteio. Vamos falar do nosso patrocinador, o sorteio do restaurante do FAD, uma refeição para 4 pessoas. Vamos lá, olha lá, pessoal. Se você, né, quiser participar, interaja com a gente ali, que o sorteio é eletrônico. E você hoje vai estar mais uma vez concorrendo a uma refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. O restaurante do FAD funciona dentro do Automóvel Clube Fluminense. Você não paga o estacionamento para almoçar ali. O estacionamento do Automóvel Clube fica na rua 13 de maio, em frente à Secretaria de Fazenda. Ali tem um estacionamento, você para ali, diz que vai almoçar no FAD, não paga o estacionamento. Dali você já sai dentro do clube, na porta do restaurante, à beira de piscinas do Automóvel Clube. E aí você pode ir almoçar, ou sentado à beira da piscina, ou dentro do restaurante. Olha que maravilha. E ainda se você disser, na comida a peso, né, que assiste o programa Educação em Foco, é amigo do Fred, do Sindicato dos Professores, ganha 10% de desconto na hora de pagar. Olha que luxo. E todo mundo, todos os meus amigos que têm ido e têm falado, né, confirmam que ganharam os 10%. Um abraço, amigo FAD. É um prazer estar aqui caminhando junto com você. Sucesso. Você já é sucesso, né? Sempre foi sucesso aqui em Campos e agora com o novo endereço está fazendo um trabalho maravilhoso. O FAD também está lançou semana passada pratos executivos. Nós tivemos semana passada parmegiana de carne, parmegiana de frango. Eu até comi um dia, que eu trabalho ali perto, né, na regional. Comi um dia uma parmegiana de carne maravilhosa com purê e arroz, muito bom. A Luana tá ali, ó, já dando boa noite. A Luana foi vencedora de uma semana, né? Ela também usufruiu aí do tempero da família do FAD, né? Um tempero árabe maravilhoso, muito bom. Não percam. Se não me falha a memória, o quilo sai a R$ 64,90. Você pode almoçar com sua família, diz que é amigo do Fred, ganha 10%, olha aí. Não vai gastar quase nada. Tá bom, pessoal? E mais um patrocinador nosso é o Hortifruti das Palmeiras. Temos uma novidade, né, Josiel? O Hortifruti das Palmeiras tá com um videozinho pronto com os preços. Vocês não vão ouvir a voz do professor Fred anunciando os preços. Olha que luxo, o Hortifruti das Palmeiras. Telefone, tem aí, Josiel? Bota aí pra gente. 999... O restante é meia... Ah lá, 999-650035. Esse telefone principal para você de casa. Você faz o pedido, eles selecionam. Eu quero 2 quilos de batata, 1 quilo de cebola, meio quilo de cenoura. Eles selecionam os melhores produtos, mandam para sua casa sem custo algum e você paga na hora que recebe a mercadoria. Olha que beleza, frutas e legumes sem precisar sair de casa. E essa semana, a partir de amanhã, né, começam as promoções da semana. Lança o vídeo aí, coloca o vídeo aí, José, faz favor. O vídeo das promoções da semana. Olha, fique atento com o preço dos ovos. Olha lá, pessoal.
Promoção fecha mês. Hortifruti das Palmeiras. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$19,99. Ovos brancos cartela com 20, R$13,99. Uva Topos cartela, R$9,99. Abóbora japonesa, R$1,99 o quilo. Mamão papaya, só R$1,99 a unidade. Banana nanica, R$2,99 o quilo. Hortifruti das Palmeiras. É pra fechar o mês com os preços lá embaixo. E tem mais. Beterraba, R$3,99. Cenoura, R$4,99. Cebola pequena, R$2,99. Alho nacional, R$1,99 100 gramas. Peruilhas, R$1,99 a unidade. Maçã gala, R$1,99 a unidade. Maracujá, R$7,99 o quilo. Inhame, R$4,99 o quilo. Limão, R$3,99. Banana da terra, R$3,99 o quilo. Hortifruti das Palmeiras, sempre uma loja perto de você. Vai lá! Vem pra cá! Muito bom, hein, Josiel? Você viu o preço dos ovos, Josiel? Tá caindo, né? Tá caindo. Os ovos foram o topo da montanha e agora estão caindo. Eu, sinceramente, dizem que é o preço da ração. Eu não entendo muito bem disso, não, mas eu fico meio desconfiado de umas coisas aí. Essas galinhas, de repente, começaram a cobrar muito caro o preço do ovo. Deixa pra lá. Não vamos entrar nessa parte, não, porque vai envolver política. Deixa quieto. Mas olha só, pessoal, nós vamos iniciar hoje um programa especial falando... Todos os nossos programas são especiais, na verdade, né? Mas hoje vai falar sobre a saúde mental dos professores e a gente vai iniciar o programa com um vídeo do nosso presidente da Federação dos Sindicatos dos Professores do Estado do Rio. Ele vai ter uma fala ali, breve, mas é uma fala que vai dar início à nossa conversa sobre a saúde mental dos professores. Ali, o professor Oswaldo, com muito respeito aí, a gente vai estar apresentando o vídeo dele. Ele fala dessa questão da rede particular, do como é difícil ser professor na rede particular, como ainda temos escolas que não seguem à risca os acordos coletivos, não seguem a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vamos assistir o vídeo e depois a gente entra, então, na questão da saúde mental dos professores. A busca por educação de qualidade muitas vezes é um incentivo que leva pais por todo o Brasil a matricularem seus filhos em instituições privadas de ensino. No entanto, no Rio de Janeiro, as altas mensalidades reajustadas a cada ano parecem não refletir nas condições de trabalho, em especial os salários oferecidos aos profissionais dessas escolas. É uma falácia achar que toda escola privada é bem organizada e toda escola privada tem a estrutura. Não tem. Algumas são muito bem organizadas, mas a maioria não, vivem em situações muito precárias. A nossa educação, o quadro educacional no Rio de Janeiro, está muito ruim no estado do Rio de Janeiro. A educação básica tem uma diferença salarial de quem trabalha até o 5º ano, da creche ao 5º ano, e para quem trabalha do 6º ano do ensino fundamental e o ensino médio, ganha um pouco melhor. De acordo com o censo escolar, somente na educação básica no estado do Rio, há cerca de 4.700 escolas privadas, com aproximadamente 1 milhão de estudantes matriculados. Cerca de 64 mil professores trabalham nessas escolas, mas muitas vezes com vínculos empregatícios precários, sendo comum, inclusive, o descumprimento de férias de janeiro, o que afeta a saúde mental desses profissionais. Tem uma lei estadual, mas infelizmente tem escola que teimam em começar um pouco antes ou fazer uma reunião antes de fevereiro, porque janeiro para nós é o mês de férias dos professores. É fundamental para ter a recuperação total de um trabalho exaustivo que é a carreira do magistério. O professor, para ter sua saúde mental o melhor possível, precisa de férias em janeiro, porque cada escola tem um calendário. Se não tiver um mês que todo mundo para, ele não vai ter nunca férias. Em uma escola ele trabalha, na outra escola ele trabalha em outro período, no final ele vai ter 10, 15 dias de férias. Isso é insuficiente para ele consiga recuperar as suas energias e a sua saúde mental para o início do ano letivo seguinte. Entre as lutas dos professores e professoras da rede privada está o reajuste do piso salarial, que é abaixo do piso nacional do magistério da rede pública da educação básica, reajustado em janeiro de 2025 para R$ 4.867,77. Educação da creche ao 5º ano é um piso. Do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio é outro piso. E na educação superior é outro piso. Então são 3 pisos. O que nós queremos é que na educação básica tenha um piso só. Um piso único, que seja para todos, um piso mais digno que é hoje. Infelizmente hoje
o piso do magistério é menor do que o piso nacional da área pública. Não tem uma lei nacional que regulamente o piso do setor privado. Uma das reivindicações nossas é que o piso nacional da educação pública seja também o piso nacional da educação privada. Infelizmente não tem essa legislação, nunca foi aprovado isso no Congresso, então o piso nacional público não é maravilhoso, mas é muito melhor do que o piso de todos os professores e professoras da educação básica no Brasil inteiro. E com esses baixos salários, se aposentar fica cada vez mais complicado. Hoje a média do valor de aposentadoria de um professor é R$2.000, né? Pegando aqueles que ganham o máximo e aqueles que ganham o piso, o mínimo, que é muitas vezes o salário mínimo. Então hoje você tem uma aposentadoria de professores muito baixa, como quase todos os trabalhadores do Brasil, né? As reformas da Previdência mataram uma série de situações histórica que nós conquistamos no passado, que infelizmente as reformas da Previdência tiraram, né? E que o povo brasileiro tem que acordar para voltar a ter uma Previdência digna da sua postura idosa, né? E que muitas vezes ele não consegue manter o mesmo nível, por isso que você vê vários companheiros nossos que se aposentam e continuam trabalhando. Pessoal, olha o quadro que o nosso presidente da Federação do Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro apresenta aí. Escolas ainda que ferem o direito de férias do mês de janeiro, e aí por isso que você precisa estar alinhado ao sindicato, que num caso desse aqui em Campos, vários professores denunciam e a gente vai lá enquanto sindicato e fecha, né, conversa com o dono e faz valer o direito às férias. Você viu ali a questão do piso nacional, que a rede pública tem um piso de 4.800 por 40 horas semanais. Um professor da rede particular não passa nunca, dificílimo ele passar de 40 horas, passar de R$3.000. De R$3.000. Para levar cadernos, principalmente aqueles do Fundamental 1. Cadernos para casa, para corrigir. Ele tem alunos, muitas vezes, com distúrbios, né, alunos deficientes. Não tem mediador para trabalhar com esse aluno, não tem cuidador. Este é o professor guerreiro, o professor da rede particular. Não desmerecendo nenhum outro professor de outra rede, mas esse da rede particular, ele sente dia a dia a aridez do seu chão. Não é fácil, né? E diante desse vídeo a gente já faz a puxada aqui para a questão da saúde mental, porque não é fácil, né? Além de você ter um salário que não condiz com o seu trabalho, você tem todas as suas dificuldades do dia a dia, você tem a sua família, que se você também às vezes tem problemas pessoais, você tem outras situações que você tem que lidar e é difícil, né? Boa noite, Patrick. Boa noite, Fred. Vamos iniciar essa fala, né? Que é um tema polêmico, né? Acho que daria 3 horas de programa, né? Boa noite a todos. Sem dúvida, assim, a gente da clínica encontra muitos professores em sofrimento atualmente. Muitos professores. Vocês têm aqui, assim, já fez alguma observação, por um acaso, né? Isso aí, nós estamos aqui no bate-papo, né? Chegou a ter alguma análise se é professor mais da rede pública ou da rede privada, ou não há essa diferença, assim? Vocês não entram nesse mérito, né? Eu consigo perceber, assim, que ambos sofrem. Ambos sofrem. É difícil você achar, você falou de educação básica, né? É difícil você achar, muitas vezes, um professor que seja só de uma área. Eu vejo muita migração, eu vejo muito professor do público e do privado. Sim. Ambos trabalhando nos dois. Sim, sim. Né? É o mais comum até por questão de sobrevivência, porque se ele ficar só na rede privada, ele não sobrevive. Pois é. Ele não paga as contas. Pois é, então geralmente ele sofre dos dois lados, tanto da rede pública quanto da rede privada. E acaba virando um acúmulo, né? Um excesso de carga horária, não é isso que você quer dizer, né? Sim. Essa questão acaba sendo uma carga horária, você tem que trabalhar manhã, tarde, muitas vezes à noite, e aí você não consegue dar conta. A Luana fala ali, olha, as mensalidades aumentam todos os anos, agora para o nosso é um custo. É uma luta. Nossa luta agora, nossa database é 1º de maio, e todo ano é um chororô dos donos de escolas. Todo ano. A inadimplência está grande, papapá, mas as mensalidades já foram reajustadas lá no início do ano. O nosso reajuste só vem em maio. Mas ninguém praticamente mantém o valor da hora-aula de um ano para o outro, sem reajuste. Né? Tem essa questão aí. Agora a gente falando um pouquinho da questão da pandemia, né? Os professores passaram por essa questão da pandemia que mexeu com o emocional de todo mundo, né? Mas
o professor, o que você percebe quando você trabalha em clínica, não é isso? E trabalha no atendimento individual, particular, não é isso? Depois qual o seu arroba? Já pode até aproveitar ali. Psicólogo Patrick Brito. Arroba psicólogo underline Patrick. Não, calma aí. Arroba psicólogo underline Patrick Peçanha Brito. Então você trabalha nessas duas áreas, tanto no consultório quanto no particular. O que você percebeu da pós-pandemia? Eu queria dar até um passo antes, posso? Pode. Pra gente falar um pouco da profissão. Sim. Antes de falar do professor, no caso. Isso. Mas antes disso, eu não vou fazer aquela perguntinha que eu fiz lá fora e não tive resposta porque a gente deixou pro programa. Você é psicanalista e psicólogo. Qual a diferença de psicologia para psicanálise? Então, diferente de outras faculdades, Sim. A psicologia ela não tem uma teoria própria. Por exemplo, você faz fisioterapia, medicina, você tem ela é a própria teoria. A psicologia não. Quando você faz psicologia, dentro dela você escolhe uma das correntes. Você tem a corrente do TCC, você tem a corrente da psicanálise, você tem a corrente da Gestalt, fenomenologia. Então, um psicólogo, ele vai ser ou um psicanalista ou um TCC. Ele escolhe uma corrente para a qual vai operar. A psicanálise é a corrente que Freud inicia lá em 1989, no seu primeiro texto sobre projeto científico, mas ele vai realmente batizar como psicanálise em 1900, na teoria dos sonhos, que é a corrente que acredita no inconsciente, que trabalha com a ideia do inconsciente, que trabalha com essa ideia de que tem algo que a gente não percebe, mas que também nos determina, que é isso que vem dos sonhos, que é isso que vem do trauma. E você puxa isso aí, né? Puxa, olha eu. É um linguajar popular, né, pessoal? Você trabalha com essa parte linha aí. Da psicanálise. Que tipo de sonhos você tem tido? Busca a sua infância, o passado, é isso? Assim? A gente não fala da infância porque assim, é atualização o tempo todo. Não existe essa divisão, o sujeito da infância, o sujeito agora. Não, é um sujeito só. É uma coisa contínua. A diferença é que pro TCC a gente trabalha só o comportamento. A gente entende que a coisa é mais profunda. Entendi. A gente entende que uma repetição é mais profunda. A gente entende que tem algo para além do que o sujeito entende ali. Inconsciente é isso. Eu faço uma coisa que às vezes nem eu sei que eu faço. E aquilo ali tem uma explicação. Tem uma explicação. Muitas vezes o cara chega no consultório e diz, caramba, eu não sei porque que eu fiz isso. É inconsciente. Eu não sei porque que eu falei isso. É inconsciente. Por que eu estou nesse relacionamento abusivo de novo? É um inconsciente. Essa coisa do toque, da mania, por exemplo. Tem gente que... Não sou eu, tá, gente? Eu já tive esse momento, tá? Mas agora já tô com ele. Eu fechava a porta e voltava para fechar a porta de novo para confirmar se eu tinha fechado a porta. Uma espécie de insegurança, uma incerteza, não é isso? Seria mais ou menos isso? E o que geralmente nesses casos, o que acontece? O nosso ego, né, que é o nosso eu, ele é feito para produzir realidades que não sejam suportáveis. Então, às vezes, tem alguma coisa na nossa vida que a gente não está conseguindo lidar. E aí, como você não consegue viver com essa experiência de angústia o tempo todo, o que você faz? O ego transfere isso para uma porta. Então, toda vez que você fecha uma porta e diz, olha, eu tenho que fazer 3 vezes para poder ver que está fechada, é porque muitas vezes tem alguma outra coisa que você não está conseguindo fechar, não está conseguindo lidar, mas o seu ego transfere para você ter aquela sensação de fechamento. Aquela sensação... Resolvi um problema. Mas o problema não era aquele. Não era aquele. Mas o ego te transfere isso. Perfeito, e é por isso que vira um ciclo, porque você fecha e nunca é aquilo. Perfeito. E aí você vai buscar essa análise, né? No caso, você vai estudar a pessoa, o seu comportamento, não é isso? E não só o comportamento, mas as suas ações, os seus subconscientes através de sonhos, e aí você vai buscar, às vezes, explicações para certas situações que a pessoa está vivendo. É isso? A própria pessoa. É uma análise, é uma terapia, em que a pessoa começa a falar. E você vai junto com ela, conduzindo ela a perceber isso. Aonde que está a repetição. É aquela pessoa que se diz, poxa, de repente eu percebo que eu estou no mesmo lugar sempre na minha vida. Os relacionamentos abusivos. Por que eu escolho uma pessoa sempre nesse estilo? Entendi. E aí ela vai dando conta na análise, através da fala, de coisas que ela não percebe. Às vezes o sonho é 5%. Assim, muito mais do que ela fala. Que aquela é uma posição que de alguma maneira ela escolhe. E aí naquele momento ela vai se dando conta do que ela está escolhendo. Entendi. Perfeito. Perfeita explicação. Maravilhosa. Agora vamos lá para o professor. Você falou que ia falar um pouquinho do professor. Eu queria falar um pouquinho, sim, porque uma das coisas que a gente precisa perceber é que nenhuma profissão, a maioria delas, não é só financeiro. Sim. Há um desejo que move o professor. Há um desejo que faz você querer ser professor. Há um desejo que leva ao magistério. Né? Porque se fosse só o financeiro, não ia levar ninguém a lugar nenhum. Pois é. Né? E aí, o que é esse desejo? Né? O que é ocupar esse lugar de saber que o professor ocupa?
Isso é um primeiro ponto. Só que o que acontece na maioria das vezes, hoje em dia, é que esse lugar está cada vez mais desmistificado pelo que a gente tem de sistema hoje. Ou seja, o professor que era um lugar de saber, que era um lugar de manejo, que era esse lugar onde ele ensinava, onde ele ajudava, onde ele estava ali, devido às pressões do sistema, a esse lugar, a pulverização da informação na internet, ao lugar do professor como mercadoria. Porque é isso, né? No capitalismo, o professor ocupa um lugar de mercado para as redes públicas, por exemplo, privadas, por exemplo. Ele vende aula, né? Pois é. É uma espécie de venda de aula. E eu vivi, sabe, Patrick? Como eu falei com você, né? Eu comecei como professor em 1993. Eu cheguei a conhecer uma escola diferente da escola hoje. Uma escola que conhecia a família do aluno, uma escola que o professor fazia parte de uma família. Não é família para dizer, eu sou da família X, família Y, dizendo o nome da escola. Palhaçada isso, porque na verdade o dono quer mais lucro sobre você, e se você falhar, ele te coloca na rua. Mas eu cheguei a ver escolas em Campos na década de 90 que ainda tinha esse perfil do cuidado com o professor. Coisa que eu fui acompanhando nessas 3 décadas dando aula e vendo que isso aí foi perdido. Até que eu me deparei nos anos 2000 e pouco, a escola no microfone, no sistema de som, chamando: colaborador Fred, por favor, compareça à direção. Colaborador Fred. Quando eu vi isso, eu falei, pronto, acabou, virou mercado. Eu me senti na loja Americanas. E eu era um vendedor. Você sabe que eu consegui perceber essa mudança? Essa mudança aconteceu assim, de um dia para o outro. Aquela coisa familiar que se preocupava com o professor, com a vida, com a saúde da família do professor, aquela coisa mais aconchegante se perdeu, se distanciou. O professor virou um prestador de serviço. E ai dele se cometeu uma falha como prestador de serviço. Porque se ele cometer, não há perdão. Ele pode ter um lençol lindo, branco, mas se surgir um furo, uma mancha, aquela mancha vai condená-lo à demissão. Eu conhecia essa realidade. Acredito que os professores mais antigos que eu viveram mais tempo essa escola acolhedora, essa escola. E aí eu vou citar até com situação positiva, eu vou citar o nome: Colégio Escola Santo Antônio. Quem viveu, quem teve o seu filho com a professora Vilma Tâmega como dona de colégio, na década de 90. Quem teve o seu filho, quem trabalhou como professor. Que escola diferenciada. Eu vivi no Colégio Santo Antônio. E depois eu vivi em muitos outros onde eu pude ver totalmente a diferença. Eu era do professor, eu era mais um. Eu era diferente. Você tá entendendo? Não é saudosismo, mas a gente fica nessa coisa, né? Mas eu acho que o que eu tô querendo dizer e você tá dizendo... Já vai fazendo análise sobre mim, não, hein? Olha lá, hein? Eu não tô aqui pra... Não precisa fazer essas particularidades. Não, assim, o que a gente tá dizendo assim? O professor sempre alugou um lugar de saber. Sim. E o lugar de saber é um lugar que você traz respeito, consideração. Era o que havia. Era o que havia. Por quê? Porque esse lugar diferenciado. Esse sujeito tem um saber que me importa. Esse sujeito tem um saber que me interessa. Quando ele decai desse lugar, e aí essa é a questão, o professor começa a trabalhar numa coisa que ele não deseja. Porque não é essa a posição que o professor deseja trabalhar. E aí ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer. Por quê? Porque é aquela história, assim, o que levou ele até ali não existe mais. O que leva alguém porque é o lugar do saber, é o lugar de você poder fazer uma intervenção, fazer a diferença na vida de um aluno. Isso é educar, né? Isso é a ideia Paulo Freire. Então, o que é? É essa possibilidade de transformação. Não é a possibilidade de ser objeto. Não é a possibilidade de produção. E quando você se vê numa situação que você é um objeto, o professor muitas das vezes é um objeto, você viu aquela coisa da chamada? Colaborador Fred, compareça. Eu falei, gente, eu sou um vendedor da Lojas Americanas e mudou isso aqui para Lojas Americanas e eu não estou sabendo. Isso num colégio classe alta em Campos. Eu não vou citar nome. Né? E aí o que está em questão aí? Todo esse saber do professor, todo esse saber que ele produz, toda essa possibilidade, potência dele é esvaziado naquele momento. Porque a gente não está falando de um profissional que tem a missão de passar conteúdo. A gente está falando de um profissional que tem a missão de encantar um aluno. Quem não é o aluno, assim, que já não foi alguma coisa por causa de um professor? Foi professor de geografia porque gostava do professor de geografia. Foi médico porque gostava da biologia. Então, assim, o professor ele tem uma posição ali que a gente chama de transferência na psicanálise.
O que é a transferência? A transferência é quando você atualiza em alguém os seus desejos, o seu ideal, os seus sintomas. Então, por exemplo, um aluno muito rebelde, que chama a atenção do professor, muitas vezes está atualizando o professor um problema familiar. Que ele não se sente ter atenção em casa, ele quer ter com o professor. Ou seja, deposita o afeto no professor. Muitas vezes um aluno que é muito calado e quer ser amigo do professor é um aluno rejeitado em casa. Então, assim, tem várias coisas que ele vai para lá. Você sabe que eu tive essa. Você tá falando aí, eu tô pensando aqui. Quando eu cheguei a dar aula, né, alguns anos, no Fundi 1, no Fundamental 1, né, atualmente, o antigo primário, eu percebia muito disso. Eles me viam realmente na figura do pai, que muitas vezes eles não tinham em casa. É transferência. Não era questão que... Não que eles não tivessem o pai, né? O pai até existia, mas não trabalhava o dia inteiro. Uma certa carência. Uma certa carência. E aí o tio Fred chegava para aula de inglês e eu, até um pouco constrangido, tinha crianças que iam subindo. Eu sou muito alto, né? Quem me conhece, eu não vou levantar aqui porque não convém. Mas aí iam me escalando. Como se eu fosse um coqueiro. E eles iam até aqui em cima. E eu, muito constrangido daquela situação, ficava assim, desce. Mas era carência. Era pura carência. Até a baguncinha que acontecia era para chamar a atenção do teacher Fred, né? Que eles falavam, teacher Fred. Tipo assim, é carência, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí também, né? O professor tem que saber como lidar com isso. Porque você não vai substituir um pai, jamais. Sim. Né? A gente tem que ter isso em mente. Sim. A gente não é o pai. Não é o pai. Essa coisa do tio, né? A professora é a tia. A professora não é a tia. A professora não tem... Você já imaginou uma professora com 25 sobrinhos juntos na mesma sala? Não são sobrinhos, gente. Por favor. Essa coisa da tia dá um aspecto de que tudo pode. Eu sou meio rebelde com essa questão de tia, entendeu? Sei lá. Eu acho assim eu acredito que o professor pode fazer bom uso disso. Ele não pode se sentar nesse lugar, mas ele pode manejar de algum jeito, porque são afetos. Então, assim, o aluno está trazendo alguma coisa da sua verdade para aquele afeto, para aquela transferência. E aí, qual é a questão? Perceba que o professor está, de um lado, recebendo 25 demandas de amor, porque é para transferir a demanda de amor. É por aí. Resolva meu problema, porque ele não quer saber se ele vai passar, ele quer que você resolva. O aluno que às vezes quer um pontinho, porque quer saber se você vai resolver o problema dele. É uma quedança de afeto. O aluno rebelde quer saber se você entende ele. E tem um outro lado, um sistema que, no público, ou sucateia de uma maneira que coloca você no lugar de um impossível, né? Porque é isso, como é que você administra 30 crianças? Eu conheço professores, atendo professores, que trabalham numa área, por exemplo, do tráfico. E crianças que estão a perigo da morte e tiroteio. Como é que você administra isso? E são demandas assim, terríveis. Gente que às vezes chega com fome no colégio. Como é que se ensina matéria de aula onde a vida está em risco? A que ponto, né? Em que ponto aquela... qual a importância daquele conteúdo mediante, né? Percebe? A vulnerabilidade. Não, perfeito. A análise sua... E aí, assim... E aí vai angustiando mais ainda o professor. Vai angustiando porque ele se sente impotente diante da vida. Ele não vai conseguir mudar aquilo ali. O Estado está falhando, a vida está falhando. Então, assim, de algum jeito ele se sente impotente, por um lado. Mas esse mesmo professor, e nós não somos robôs, somos um sujeito só. Sim. Esse mesmo professor que se sente impotente de um lugar, que todo mundo diz que ama, ele chega numa outra escola, no outro dia que ele trabalha, e alguém chama ele de colaborador. E alguém diz assim, por que você não passou fulano? Por que fulano está com nota baixa? Ou seja, ele é um produtor de conteúdo. Se de um lado ele tem muito, ele não consegue mudar, mas ele tem afeto, do outro ele virou um empacotador. Como é que você administra isso psicicamente? E aí tem que ter sessão, né? Necessário, né? Esse trabalho. Eu acho assim que é importante que a gente, além da sessão, perceba as potências dessa profissão. A gente precisa... O professor, por mais que todos esteja nesse processo de sistêmico, né? Isso é Brasil, assim, essa ideia de que a educação nunca foi um projeto político muito bem visto aqui, e a gente sabe por quê. Sim, né? Perfeito. Mas é importante que ele perceba a potência para que ele não adoeça. É importante que ele perceba a sua potência, que ele não se permita nesse lugar do colaborador. Que ele consiga sobreviver, que ele consiga trabalhar sem ser afetado por isso. Pois é, que ele consiga... E aí haja controle mental, né, Patrícia? Haja análise para ele não se reduzir a esse lugar. Para ele perceber que ele não é esse colaborador. E aí, quando, por exemplo, a questão do burnout, né, que é
explica pra gente o que é o burnout. O pessoal fala muito, eu estou no ápice do burnout, eu não sei o que mais fazer, eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, socorro. O que seria isso? Porque muitas vezes as pessoas falam sem nem saber, né? Eu sei o que é, mas eu queria que você explicasse pra gente. Pois é, então assim, o burnout é esse momento de adoecimento devido ao trabalho, aonde se mistura o que é pessoal, o que é profissional, onde parece que, sabe, aquele cesto de várias bolas e tá tudo num lugar só. É o momento que a máquina me parece estourar, parece que você, para levantar, você sente angústia. E uma das coisas que traz o burnout é o que nós estamos falando. Eu não me enxergo mais nesse lugar. Por quê? Porque o lugar de professor que esse sujeito deseja, não é dado mais. Porque, como você disse, estão dando um lugar de colaborador para ele. Então ele começa a adoecer porque ele não consegue separar, por exemplo, o que é pessoal e o que é profissional. Isso é importante. Verdade. É importante quando ele entender, por exemplo, quando ele recebe uma demanda de afeto de um aluno e diz assim, eu amo você, ele está dizendo, eu amo o professor que você é. Mas também quando o professor é perseguido na sala de aula por um sistema, que não está perseguindo o Fred, é o professor Fred. É essa potência, e aí por isso que eu digo resgatar a potência, para ele perceber que o que é perseguido no professor? A sua potência. Por que assim? Porque um professor que incentiva alguém a ler, incentiva alguém a votar diferente. Um professor que incentiva a população vulnerabilidade, por exemplo, a estudar, está ensinando essa pessoa que ela pode ser diferente, que ela não precisa ser dependente. Então, o papel do professor é muito além de conteúdo. O papel do professor, por exemplo, quando nós vemos professores, eu vou citar uma classe aqui de pessoas negras dando aula, eu conheço várias histórias de pacientes assim, que me chegaram, que começaram a querer fazer faculdade porque tinha um professor negro. Ele disse, se esse professor conseguiu, eu também consigo. Impressionante isso. Ou seja, é um corpo transformador. E é por isso que é perseguido, porque a transformação, nós sabemos, ela não é bem vista na nossa sociedade. Então, assim, é importante que o professor perceba que toda essa força de perseguição, principalmente do particular, porque não se é interessante que essa transformação chegue. Porque essa transformação não é vista em números. Essa transformação não é vista no grau do Enem, por exemplo. Né? Então, assim, e muitas vezes é esse poder de transformação que leva o sujeito a querer ser professor. E muitas vezes, em uma pequena falha, ele é demitido, né, na rede particular, facilmente substituído. E isso aí só vai afundando a autoestima dele, né? Porque ele é humano. Então, se ele cometeu uma falha, essa falha, dependendo da situação, merece ser reconsiderada, né? Mas em muitas escolas particulares não há reconsideração, né, pessoal? Não há reconsideração. Uma falha já é fatal. Desce aí os comentários, Josiel, faz favor. Boa noite, Natália, falando de mim, de você ali, olha lá. A Marília dizendo, deve ser da questão da porta, de ficar fechando a porta. Vai, desce aí. Olha aí, quanta clareza em suas palavras. Perfeito, né? Ele está indo no ponto, como diz o outro. Porque é tudo isso, né? Ali são professores. A grande maioria ali é só da rede privada, não trabalha na rede pública, tá? Coincidentemente. Então, sabe exatamente quando eu falo essa coisa toda do acolhimento, que isso mudou, muita gente viveu aquilo ali. A Beth é um exemplo, que Elizabeth Moraes, ela viveu uma época que os professores não eram tratados como empacotadores, como o doutor falou aqui agora há pouco, né? E é algo que a gente viveu momentos que a gente era mais respeitado. E como você falou, nem tudo é salário. Nem tudo é salário, porque como você falou, se a gente quisesse salário, a gente não seria professor. Se a gente quisesse ganhar muito bem, a gente quer ganhar um salário razoável que dê para nossa sobrevivência, concorda? Mas que a gente seja feliz ao ser professor. Pois é, porque assim, algo do desejo está para além do salário, porque é o que você levanta todo dia para fazer. E se for só salário, percebam, você vai ter esse prazer quando você receber, mas quando você for atuar, você não vai ter. Então tem um monte de professores que estão sendo tomados de angústia por isso. Pensando na pandemia, o que acontece na pandemia? Uma invasão total, uma quebra total da separação entre o profissional e o pessoal. E as demandas urgentes começam a entrar na casa do sujeito, que antes estava protegida, porque ele chegava e dizia assim, deixei ir lá, eu vou chegar, vou descansar, vou tomar meu banho, vou fazer o que eu for fazer. De repente isso é invadido. E nós não vemos hoje um recuo dessa prática. Nós não vemos hoje, é importante que a gente diga, parece que a pandemia passou, mas o sistema de trabalho continuou. Porque se o professor não está
dizem assim, professor dá aula presencial, mas também está online. Porque quando se manda uma mensagem de um WhatsApp para o professor num sábado, numa sexta-feira à noite, ele também está online. Você sabe que isso aí, há um questionamento aí na rede privada, principalmente, se esse incômodo for comprovado, é possível o pagamento de hora extras, tá? A escola, principalmente aí particular, pessoal que gosta de incomodar o professor fora do seu horário de trabalho, cuidado, porque isso pode virar uma ação trabalhista e o professor pode conseguir na justiça pagamento de horas extras por estar sendo incomodado à noite, se ele não trabalha à noite, por estar sendo incomodado aos sábados, aos domingos, porque não se usa mais e-mail. A verdade é essa, tá, Patrick? Na realidade, antigamente você mandava um e-mail para oficializar um pedido e dali você tinha uma resposta via e-mail. Não, agora tudo é muito imediato, com o oi do WhatsApp. Se você não respondeu um oi em alguns minutos, é porque você não está querendo mais continuar no emprego, você está desprezando o colégio particular que você dá aula, a coordenadora ficou no vácuo. É todo um complexo de isolamento, não é isso? Porque você não respondeu. Só que você tem outras tarefas para fazer, né? E o que você está me trazendo? Você está dizendo assim, todas as demandas viraram urgente. Então percebam, que profissional é esse que trabalha só com demandas urgentes? A gente pode pensar no médico, a gente pode pensar no bombeiro, a gente pode pensar que são profissionais da emergência, da urgência. Se o professor entra nesse lugar, como é que você sustenta isso? Percebe assim o quanto que se coloca o professor numa posição que é assim, impossível você responder a tudo. Verdade. E dá conta de tudo, né? Planejamento, relatório e tudo a tempo e a hora. Prova, rede particular. As provas têm que ser entregues até dia tal. Você vai ver, é depois de amanhã. Horário tal. Sem chance. Aí às vezes tem uma coordenadora que não vai muito com você e começa a dizer que a sua prova não deveria ser daquele formato, que as perguntas têm que ser assim, assim, assim. Ela mal sabe o conhecimento de pedagogia, mas ela quer se meter no seu conhecimento de língua inglesa, no seu conhecimento de biologia, no seu conhecimento de química e por aí vai. Então é tudo isso, como a Nani, a Luciene que está ali, minha amiga Nani, falando, ainda chega a um ponto muitas vezes de assédio moral. Assédio moral, uma falta de respeito, uma falta de consideração. Pois é isso, assim, essa em particular a gente escuta muito isso na clínica, que assim, esse jogo do velado, um pouco do você tá aqui, mas você pode não estar, uma ameaça velada de se você não entrar nesse jogo nosso, você pode perder o seu emprego. E o que está em questão? Está em questão que se questiona o profissional por aquilo que não é de sua competência. Então você não está questionando a capacidade dele de dar aula, de manter um conteúdo. Você está questionando muitas vezes por que ele não vai na quermesse. Então a gente vê o professor falando isso. Então se eu não for na quermesse, trabalhar lá de 7 às 10, eu posso ser demitido. Então, nós temos aqui escola particular sim, tá, pessoal? Que se você não participar da quermesse, para não falar festa junina, você vai fazer parte de uma lista negra possível, né, de possível demissão em breve. Então imagina o seguinte, então que consideração é essa? Que saber é esse? Como que você considera um profissional por isso? Porque vamos pensar assim agora de uma maneira geral, assim. Será que a gente pode pensar num médico sendo demitido de um hospital porque ele não foi na quermesse? Então, assim, olha o quanto de desvalorização do professor. É isso, assim, por que o professor, o saber do professor é colocado em nada, assim, diminuído dessa maneira, assim. Você não pensa que um médico, que um enfermeiro, que vou demitir porque você não foi na quermesse. Não, ele é cobrado pelo quê? Pela capacidade dele, pelo como ele se desempenha seu papel, por outras questões. Então você vê uma série de professores sendo cobrados por questões que não estão no rol deles, que não é pela capacidade que eles têm de dar aula, de administrar uma turma, que já é muito. Eu não vou citar, né? Mais uma vez a gente não cita, mas temos aqui modelos de questionário para contratação de escola particular em Campos, onde as perguntas são absurdas. E aí eu tive acesso, nós enquanto sindicato tivemos acesso a essas perguntas. Perguntas do tipo, qual é a sua religião? Marque a alternativa abaixo. Não tinha alternativa afro-brasileira. Tá? Não tinha. O que você faz no final de semana? Tudo para induzir. Aí tinha a opção de sair para lazer e beber. Sair para o lazer e beber bebida alcoólica. Era uma das alternativas. Quer dizer, talvez, acredito que a pessoa que marcou isso aí não tenha conseguido o emprego.
O que você participa de algum grupo, de alguma igreja? Era uma das perguntas. Isso no mesmo questionário. Coisas absurdas. Escola de classe média alta. Então, você, enquanto pai, paga uma mensalidade de R$1.000, R$1.500, achando que você está tendo uma escola de qualidade para o seu filho. E você não sabe o que o professor está passando dentro dessa unidade escolar por necessidade, muitas vezes. Por falta de opção. Por precisar daquele salário. E aí você acha que os seus simplesmente R$1.000, R$1.500 para manter uma criança no fundamental são suficientes e são significados de certeza que aquela escola é boa. Quanta ilusão. Quanto gato vendido por lebre, né? Aquele ditado que fala. Porque não é verdade. Você não viu além daquilo ali. Você não sabe o que passa... o que aqueles professores daquela escola, e eu fico aqui, vem até a ponta da língua, mas eu não devo falar, né, o nome da unidade escolar. Você não tem noção do que os professores naquela unidade passam. Você não sabe, você não faz ideia. E você continua achando que uma boa mensalidade, porque a ideia é essa, né, Patrick? Quanto mais alto, quanto mais caro, melhor. Isso é uma ideia nossa aqui do Brasil. Não sei se é do ser humano, né? É uma ideia capitalista, né? Capitalista, né? É uma ideia se capitalista. Isso aqui é 1.000, isso aqui é 100, lógico que o 1.000 é melhor do que o de 100. Não interessa a qualidade, não interessa a questão da marca, de quem fez, nada. É 1.000, é melhor. Custa 1.000, é melhor do que o que custa 100. E aí, Fred... E aí na educação existe isso também, tá? E aí você traz uma coisa que é muito importante. E falando para os pais agora, né? Sim. É preciso entender qual que é a função do professor. Como disse, o professor não tem uma função ali de disseminar conteúdos. Ele tem uma função de manejar a transferência, ele tem uma função de encantar os alunos de algum jeito. Ou seja, um professor feliz, bem remunerado, bem considerado, ele vai despertar o aluno para o saber. Olha aí, esses dias eu postei isso no meu Face, no meu Instagram. Não há como não há como tornar um aluno, um aprendiz feliz se quem ensina está infeliz. Algo mais ou menos assim. Pois né? Por quê? Porque assim, um professor que é apaixonado pelo que ele faz, e é claro, quando eu digo apaixonado, eu não digo ele somente, mas o ambiente que ele está. Porque não tem como ser apaixonado em tudo isso que você está. Sim. Então, ou seja, se um colégio valoriza o seu professor por um lugar de saber, Sim. a tendência é que ele, quando for disseminar o conteúdo, essa paixão seja transmitida. A tendência é que, quando ele for falar com um aluno, ele passe esse afeto. A tendência é que ele desperte o aluno a curiosidade. A tendência, ou seja, que o aluno olha, poxa, se esse professor gosta disso, eu começo a gostar. Porque assim, há uma coisa que é um brilho, que a gente fala, que é o desejo. O desejo é transmitido. Ou seja, se você está num supermercado com um amigo seu, ele fala, rapaz, aquele vinho é muito bom, você começa a ficar curioso, rapaz, eu acho que eu vou provar esse vinho. Se tem um professor que ele olha para a educação de maneira apaixonada, esses alunos começam a se apaixonar pela educação. E o que a gente vê é que esse sistema, inclusive dos pais, assim, eu vejo algumas coisas que é os pais chegando e dizendo, por que meu filho tirou tal nota? Ou seja, há uma responsabilização do professor, como esse representante do colégio, pelos fracassos que muitas vezes são familiares. Pelo sujeito, ou seja, se esquece, acha que o professor é responsável por essa nota final. Né? A ideia do pacotador também é a ideia da produção. O professor é responsável por manter assim, a educação em um lugar salutável. São 30 alunos, são 40 alunos, são 25 alunos. Então, o que é isso? O que é ser professor? É isso, assim, é transitar o saber de maneira da vida. Né? Porque nem todo mundo vai ser geógrafo. Nem todo mundo vai ser professor de inglês. Nem todo mundo vai usar isso tudo. Mas ele pode, mesmo não gostando da matéria, gostar daquele momento enquanto possibilidade de saber, enquanto maneira de investigativa. Quantos alunos, como disse, da rede pública, eu já atendi aluno de rede pública falando isso, que um professor fez ele querer estudar, fez ele pensar que é possível. E é isso que a gente precisa dizer aqui também. Por quê? Porque parte do adoecimento é quando o sujeito se perde da sua própria potência, da sua própria capacidade de transformação. Que é isso que a rede muitas vezes, tanto pública quanto privada, faz com o professor. A musiquinha que a gente fala, a famosa música do Fantástico, que faz tremer muito o professor no domingo à noite. Isso é um sinal de socorro, de pedido de ajuda, né? Porque o lugar de trabalhar virou um lugar de angústia, virou um lugar de adoecimento. Se aquela música tá te fazendo mal, porque segunda você vai dar aula às 7 horas da manhã,
É um caso de reavaliação, né? É um caso de reavaliação, de procurar ajuda. E assim, porque, como disse, assim, infelizmente a gente não tem como transformar o colégio. Não dá. É. Então a gente pode talvez ressignificar a maneira que a gente lida com essas opressões. A maneira que a gente lida com tudo isso que adoece o professor. É importante. Muitas das vezes vai ser a pedido de demissão, sabe? É possível. Grandes profissionais são perdidos de excelentes escolas aí por conta desse relacionamento, entendeu? A pessoa acaba trocando. Ela deixa de dar aula naquela unidade, não quer mais. Ela vai passar até por alguns meses de aperto financeiro, mas ela vai gastar menos com medicamentos e ela, lá na frente, ela vai colher os frutos daquele pedido de demissão naquele colégio. É algo que acontece. Acontece. Tá? E aí agora a gente vai entrar também numa questão. Nós estamos às vésperas de uma norma regulamentadora, pouca gente está sabendo disso aí, que vai obrigar, a chamada NR1, que vai obrigar que o serviço público e o serviço privado, as empresas todas, deverão oferecer suporte psicológico fora assédio moral, fora qualquer tipo de assédio, e vai ter que oferecer alguma espécie de acolhimento para os profissionais. E aí não são só professores com escola. Vai ser o farmacêutico na farmácia, o balconista na farmácia, no supermercado o vendedor, o caixa do banco, todo mundo que trabalhar em algum estabelecimento, seja público ou privado. Você fala um pouquinho pra gente dessa... Qual a sua expectativa? Você acha que vai ser, em termos de educação, você acha o quê? Olha... Você acha que vai rolar isso aí, né? Seja sincero. Porque é uma norma nacional, não é isso? A NR1 é uma regulamentação do governo para o Brasil. Começa em maio. Olha, eu espero que sim. Mas assim, antes de qualquer disso rolar, é importante assim que a gente precisa entender que, infelizmente, os colégios, tanto particulares quanto público, não entenderam a função do professor. Esse é o problema maior. Porque você tem que... Não adianta, e é muito difícil eu ver isso, vou dar um suporte de um psicólogo de que eu mesmo adoeço esse sujeito. Eu estou adoecendo esse sujeito. Então, assim, eu posso oferecer suporte? Posso. Mas por que não parar de adoecer? Por que não tratar o professor como é digno? Perfeito. Como lugar de saber, como lugar de transferência, como aquele que pode promover a mudança de uma vida? A gente está falando disso. O professor é importante para a vida do aluno. Não há quem chegue a algum lugar sem ter tido um professor. Então é isso. E aqui fala, né, que a NR1, essa norma que pede com que as empresas tenham algum cuidado nessa questão do atendimento, o empregador, né, o empresário, enfim, deve elaborar e implementar programas específicos de prevenção de acidentes e doenças, de acordo com o tipo de atividades que desenvolve. Então, essa parte da psicologia, numa escola, isso é muito sério. É muito sério. Porque o que adianta, né? Você dizer que trabalha em NR1 e quando você chama um professor, você grita com esse professor. Porque a NR1 seria mais ou menos você realmente, com a psicologia, entender qual é o papel dele, qual é a função dele, pelo que você pode querer cobrar ele. Que é por dar aula, que é por encantar o aluno, que é por trabalhar essa rede de afeto, que é por ser um sujeito que vai manejar esse aluno para que ele queira estudar na vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que é o Paulo Freire. Então, assim, a questão é essa. Para você aplicar isso, é melhor você parar de adoecer ele. Isso já é aplicação. É você dar condições dignas ao professor. Parar de perseguir final de semana. Porque é uma espécie de perseguição, uma taradice, né? Você ficar incomodando um professor no sábado e domingo. Olha, domingo, sábado, você manda uma mensagem para todos os professores do grupo do WhatsApp. Por favor, envie o planejamento segunda-feira até às 17 horas. Pois é. Desnecessário. Pois é, a questão é o quanto que não se respeita o lugar de saber do professor. Porque, assim, a maneira, como você disse, é um colaborador. Como assim? Eu, de algum jeito, eu atravesso o que o sujeito tem de mais importante, que é a sua singularidade. Sabe? Esse professor, ele pode ser substituído, mas nunca vai ser igual a ele. Ele tem um saber, ele tem um curso, ele tem a faculdade, ele estudou de uma maneira, pesquisou numa área específica. E a gente deixa de respeitar isso quando manda essa mensagem. Quando trata o professor como se fosse algo mecânico que você pode sentar ali e fazer. Não é. Não é sentar e encher um quadro.
Então, assim, essa norma é a principal, você mudar a mentalidade dos colégios. Só é possível fazer uma educação de verdade se a gente tiver gente saudável. E gente saudável é respeitar pelo que ela quer ser professor, o desejo dela. Gente saudável é você não perseguir, é você não assediar, é você não achar que um professor que não participou da quermesse, vamos falar assim, ele é um incompetente porque ele não participou da quermesse. É mais ou menos por aí. Pois né? É você tratar a individualidade do professor, não é isso? É isso. A gente vê, por exemplo, podcast, tem muitos professores famosos que vão, doutores, e a gente tem que tratar mais essas pessoas, quando vão chamadas, elas não vão ser chamadas para quermesse. O professor tem que ter o mesmo respeito. Em qualquer cadeira, não é porque não está na cadeira da Universidade X lá da PUC que ele não vai ser respeitado igual aqui. É isso, é um lugar de saber. Se ele quiser fazer até um trabalho voluntário, que faça. Pois é. Mas ele não pode ser perseguido por algo que ele não está... Mas essa não é a função dele. Não é. É isso que a gente tem que entender. Ele não ganha para isso. Ele está ali como favor. Ele está como ajuda. Então, assim, a gente tem que respeitar ele como um lugar de saber. Ele é pago porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe administrar uma aula. E quem já sabe, teve a aula, já foi aluno, sabe como é difícil lidar com 25, 30 crianças ao mesmo tempo. E mais do que isso, ensinar. E ter a alegria de ensinar. Vai ter dia que tem aluno com depressão, vai ter dia que tem aluno com laudo, vai ter dia que o aluno brigou em casa. E ele administra tudo isso. Esse é um lugar de saber. Como você respeita um médico quando está dando uma palestra, é isso. E se a gente restaura esse lugar de saber, a gente diminui esse adoecimento, porque isso está adoecendo os professores. Porque a pessoa estuda uns 50 anos e faz curso, e está sempre ouvindo, está sempre estudando, para alguém chegar e dizer, se eu não for na quermesse, você não manda embora. Entende qual que é a inversão dos valores aqui? É verdade. É minimizar, né? Minimizar, não é isso? Desconsiderar a profissão. A profissão. Virou quase nada. Pois né? Isso é sistêmico, né? Se por um lado, por causa dos resultados, porque tem alguns cursos hoje, algumas particulares que a gente vê o professor, parece que é só quem passou no Enem. E não é. Tem gente que não vai passar em medicina, mas que vai ser uma pessoa maravilhosa por causa de algumas aulas que ela teve. E pode ser um empresário, pode ser um outro professor, pode ser uma outra coisa. É a questão das habilidades e competências. Competências. Né? E aí, se você fizer um quadro comparativo, esse tratamento na rede pública ele é bem mais facilitado. Porque a pessoa foi, né, teoricamente, ela fez uma prova, né? Ele está ali concursado. Então, se ele não for a quermesse, entre aspas, né, nem utiliza esse trabalho na escola pública, mas enfim, ele não vai ser penalizado por isso. O respeito é muito maior. O professor acaba se impondo mais. Porque ele não vai ser demitido por uma coisa mínima, uma falta mínima de não ir a um evento da escola, seja ela qual for. Concorda? Sim, assim, a estabilidade traz isso, né? Eu já ouvi casos já tem uma pessoa até falou aqui, né, que estava numa rede pública e também foi perseguida. Acontece, mas é menor. Acontece como essa questão da estabilidade. Aí o problema da pública é outra, que você também conhece, que é essa questão do quanto que eles estão em posições vulneráveis, porque as crianças, falta comida, falta isso, falta aquilo. E aí é o sentimento de impotência que também adoece. O professor, né? O professor. Ele não consegue ver evolução naquele quadro. Ele não consegue dar aula. Porque eu já conheço professores que chegam, falaram comigo, amigos meus, falam assim, eu cheguei lá, um tava chorando porque o irmão tinha morrido. O outro, como que eu dou aula numa situação dessa? Quer dizer, e ali, às vezes, tem situações, Fred, uma vez eu fui dar uma palestra pro pessoal de São João da Barra, que eles trabalhavam em Atafona, e numa situação assim, de guerra do tráfico. E ela perguntou assim, mas qual que é a nossa função aqui? Às vezes é sustentar a vida. Às vezes não é ensinar o conteúdo, porque essas pessoas estão vindo de uma zona de guerra, morreu não sei quem. Às vezes vocês estão ali só para sustentar a vida. Perceber que há outros ambientes onde a vida é possível. Porque eles não conhecem isso. E manter, de repente, uma alimentação mínima. Pois é. Que não tem em casa. E às vezes vocês estão ali só para dar uma escuta. Eu tenho casos, elas falaram, tem caso de aluno que agradeceu, obrigado por tudo, porque você me escutou. Então, assim, olha esse papel. Como é que a gente pega um papel desse, que é de sustentar a vida em alguns lugares, que não tem psicólogo, porque o Estado não oferece, que a família está assim, em pé de guerra, perdeu pessoas. O professor está ali sustentando a vida. Às vezes pessoas que não fazem coisa pior com a vida, porque tem esse momento de conversar com o professor. E aí como que você minimiza esse papel? Entende qual que é a importância disso para a sociedade? Que a gente precisa repensar isso? Olha, eu tô um pouco hoje sem palavras, né? Vocês perceberam aí, pessoal de casa. Josiel já levantou 3 dedos ali, dizendo 3 minutos para acabar o programa. E
dá pra vir outra vez, não dá, Patrick? Dá Porque sim. você percebeu que eu não tô te assediando, é um bate-papo, mas só que eu acho que faltou falar muita coisa. Muita coisa. É muita coisa que a gente tem que falar, né, sobre Entendeu? isso. E o pessoal precisa ouvir. Há essa necessidade, entendeu? E muitas vezes uma sessão, por falta de tempo, por falta até de questões financeiras, sai caro. Quantas pessoas vão aproveitar desse programa aqui e vão se sentir mais potentes? Às vezes até se organizar, né? Porque às vezes a gente não tem esse costume de priorizar a saúde mental. Sim. E a partir disso vai economizar e conseguir fazer uma sessão. Sim. Que é importante. Isso aqui foi um momento muito importante para muita gente que você tocou no coração de muita gente em casa, entendeu? Minha gratidão enquanto presidente do Sindicato dos Professores, porque você viu que eu falei o mínimo, porque a sua fala ela é perfeita. Ela encaixa exatamente na realidade. É uma fala de quem vive isso no consultório. Você não vive isso na sala de aula, mas você recebe tudo isso que nós falamos aqui e muito mais no consultório. Mas para finalizar, eu quero dizer assim, você me deu aula, né? Sim. Olha aí, pessoal. 99 são o quê? 26 anos atrás, Você tá? me deu aula. Eu sou oriundo de toda a escola pública. Fiz Sim. toda a minha vida de escola Fui pública. aluno da escola pública, Colégio Estadual Chess Cardoso, turno da noite. Eu lecionava pro noturno. Depois terminei no Nilo Peçanha, fiz Instituto Federal, depois fiz UF. E assim, fui morador da cidade de Deus da Penha e sei que da onde eu vim, alguns companheiros não chegaram, mas se não fosse professor, eu não estaria aqui. Se não fosse um professor dizer que é possível, dar aquela aula dizendo o que é a faculdade pública, eu não teria chegado onde eu cheguei. E eu acho que é isso que a gente precisa, é isso que é importante a gente entender. É esse sujeito que faz a diferença na vida. Cadê as palminhas, Josiel? Porque eu vou acabar me emocionando aqui, Josiel. Não é todo dia que a gente encontra um ex-aluno que teve essa vida aí, entendeu? E que venceu. Continua vencendo, né? Porque a vida é isso aí. É cada dia uma batalha, né? A vitória, ela é constante, né? Obrigado, Patrick. Obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz. Mas vamos lá. Vamos ao sorteio. Vamos dar uma levantada aqui, porque Patrick tocou aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ao sorteio de uma refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. Olha, você vai voltar, hein? Vai Pode voltar. deixar. Olha, é um compromisso público. Olha ali. Esse programa fica salvo, reprisado a semana inteira. A doutora Kátia, sua amiga e minha amiga, né? Já tá aqui também. Manda o link, eu quero acompanhar o Patrick. Ela gosta muito de você. Ela é minha amiga. E ela disse assim, você vai ficar muito satisfeito. Realmente, Kátia, muito obrigado. Você também já foi convidada aqui, já viu uma vez. Mas esse tema, eu acho que você, né, pela dificuldade do horário, não pôde estar aqui. Mas realmente o Patrick encaixou perfeitamente. Mas vamos lá, vamos ao sorteio. Pode colocar na tela. O pessoal mesmo faz auditoria de casa, para perceber que não tem fraude. Vamos lá. Vamos ver quem é o vencedor de uma refeição para 4 pessoas. A contagem regressiva, você de casa assistindo. O sorteio é eletrônico. Elizabeth Moraes. Por coincidência, vice-presidente do Sindicato dos Professores, minha amiga Beth. Eu sou o presidente e ela é a vice. Que bacana. Olha aí, Beth, professora do Colégio Eucarístico. Foi professora já do Colégio Batista, do Colégio João 23, sempre trabalhando com Fundamental 1. Uma guerreira, né? Eu acho que depois dessa fala toda nossa aqui, não podia ter uma vencedora mais condizente com a fala do que a Beth, a eterna professora do Fundi 1. Ouso dizer mais de 20 anos já nessa sala de aula aí, nesse chão árido, né? Não é fácil. E se você olhar os vídeos que ela faz com os alunos, sexta-feira agora ela fez um sextou. O sextou com a turma de 3º ou 4º ano era um trem e eles percorrendo a sala inteira com uma música alta, todos um atrás do outro, fazendo um trem e aquela coisa, sextou, maravilha. Quer dizer, é uma professora que tem sensibilidade. É aquela professora que você falou, que cativa os alunos, que encanta os alunos. Que apaixona. Olha, Beth, me deu vontade de ser aluno seu naquele dia, naquela sexta-feira. Primeiro que eu tava com a alegria do meu sextou, né? O meu pessoal sextou. E vendo aquelas crianças todas comemorando o sextou, me deu vontade de estar ali. Juro a você. Parabéns, minha amiga. Olha, depois a gente combina lá pra você pegar o
o kit, o melhor dia da semana. E a gente vai para as considerações finais. Patrick, o que você tem para deixar para a gente aí? Eu tô assim, né? Meio sem palavras, né? Agradecido demais pela sua participação. Realmente você... E aí vou usar a palavra que você usou muitas vezes hoje, encantou a todos de casa, né? Com uma fala objetiva, simples, mas aquela fala que mexe com a gente, né? Porque muitas das vezes a gente esquece do nosso papel. É tanta cobrança que acaba a gente esquecendo do que a gente... O que a gente está fazendo ali? Né? Um mero empacotador? Não. A gente está ali para mais do que empacotar. Né? E eu quero agradecer a você, é o Jerônimo? Não, Josiel. Obrigado, Josiel, pelo som. E a todos que nos escutaram, eu acho que é importante de falar sobre isso. E eu acho que esse primeiro encontro, né? Sim, vai ter mais, tá, gente? Foi mais pra gente, nesse primeiro momento, entender um pouco desse lugar do professor, do que representa o professor. Antes de falar do adoecimento e das minúcias, falar do que é ser professor. Eu acho que esse resgate que a gente escuta na clínica é fundamental para a saúde do profissional. Muito bom. Pessoal, olha aí. Com poucas palavras, a gente termina mais uma edição do Educação em Foco. Uma boa noite, uma excelente semana, né, para todos vocês, em especial para os nossos colegas professores. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite.